tudo bem com vocês? Uhul! Olhem só quem eu consegui arrastar de novo aqui pro canal, minha Mames. Oiê! Lembram que eu tinha gravado um vídeo com ela e com meu pai, contando tudo sobre o Japão, né? Quantas vezes a gente foi, quantas vezes voltamos, onde que moramos, etc. E naquele vídeo ficou faltando bastante coisa, assim, porque, né, não dá pra contar tudo num vídeo só, porque senão fica muito longo. Então naquele lá a gente contou o básico do básico, assim, fizemos um resumão. E eu falei pra vocês que a gente ia voltar de novo para falar um pouquinho dos perrengues e etc. que nós passamos por lá. Então cá estamos nós para contar um pouquinho pra vocês de tudo que vivemos por lá. Então vai ser um papo informal, assim, de boinha, só pra contar um pouquinho das nossas histórias pelo Nihon mesmo. Dona Mili vai ficar aqui fazendo companhia pra gente, que ela quer ser gravada também. Dá um oi, Mimi. Oiê! Minha mãe tá aqui, dura, morrendo de vergonha. Não sei por quê, porque ela é toda extrovertidona, fora das câmeras. Bem mais do que eu até. Chega aqui ela fica com essa cara, com vergonha. É assim, todo mundo sabe que ela é super assim, falante, mas ela fica com vergonha de vocês, acreditam? Mas com muito custo, muita perseverança, consegui trazer ela aqui pro canal hoje. Então, por causa disso, não esqueça de deixar bastante joinha pra ela ver que valeu a pena estar aqui gravando esse vídeo comigo, hein? E pra voltar mais vezes também. Dessa vez meu pai não veio junto, por motivos de que ele está dormindo no outro quarto. E porque naquele último vídeo ele ficou mais olhando pra TV com aquela cara dele do que falando com a gente. Então eu excluí mesmo ele desse vídeo. E outra também que ele não lembra as coisas direito. Ele, tipo eu, sofre de perda de memória recente. E já minha mãe, ela lembra de tudo, coisa assim do passado, tintim por tintim. Então por isso que eu... Não pode falar tintim. Tem essa... então já vamos começar por isso. Conta a história quando você estava lá. Quando a gente estava em Hiroshima, teve no final do ano uma comemoração, Bonenkai, que fala lá no Japão. Lá fala Bonenkai, sempre no final do ano eles fazem pra comemorar, fechar o ano, assim, né, e das fábricas, né? Isso. Acho que é mais de fábrica. É uma confraternização, né, com os funcionários, os chefes e tudo mais. E aí eu tava lá, né, junto com o pessoal e tal, aí chegou a hora da gente brindar. Aí eu levantei o copo com a champanhe e falei tintim. Nossa, aí foi só risada, a japonesada ficou toda doida. Só que eu até então não sabia, né, aí, e nem eles, os japoneses, né, que aqui no Brasil era comum falar. Aí teve um rapaz que era o nosso tradutor lá, que era o Tantoshi da empresa, e aí ele traduziu para os japoneses que aqui no Brasil é normal falar tintim. E lá no Japão, não sei se vocês sabem, né, o significado. Eu sabia que você ia ficar agora com essa cara. Tá, pra quem não sabe, tintim lá no Japão, né, é as partes genitais do homem. E aí digamos assim. a japonesada ficava tintim, né? Então fica a dica pra quem mora no Japão e não sabia, ou pra quem pretende ir pra lá, não fiquem falando tintim, porque com certeza vão ficar estranhando e olhando pra sua cara, né, com aquelas caras de... tintim, né? E o certo é falar kanpai quando vai brindar. Kanpai. Nesse daí eu voltava ainda, né? Tava e bebeu igual um louco, porque nessas festas eles bebem pra caramba, né? E meu pai se excedeu também. Até pegou um instrumento que tava na parede, que era de enfeite, e começou a querer tocar, tipo uma guitarra, lá um violão, sei lá. Aí o japonês veio correndo do restaurante, acho que era o maître, e veio e falou, né, que não podia. Aí ele ficou super sem graça, foi outro mico também da noite. Porque a gente falou no outro vídeo, né, que a primeira vez que minha mãe foi pro Japão foi com meu avô, ela era mais nova e foi só os dois. Aí depois que eles estavam lá que ela conheceu meu pai por lá. Eu vou deixar até linkado aqui pra vocês o último vídeo, pra quem não viu, corre lá pra assistir também. Então conta essa.
um amigo deles. Bom, o Ricardão foi um amigo, né, que tava lá e não sabia falar praticamente nada em Nihongo, né? E aí Japonês. ele resolveu ir passear e onde caiu a bomba lá em Hiroshima. Aí foi ele e outros amigos que também não sabiam falar nada. Aí ele decidiu fazer gestos, né? E falou pro taxista. Falou Faz o assim, que ele queria ir aonde? Bah! Estourou. É que tem o museu da bomba lá em Hiroshima. Aí o taxista também, na verdade, entendeu e quis zoar com a cara deles também. Aí eles, na verdade, eles já estavam no local, só que ele não sabia que era do outro lado da praça. Aí o taxista deu a volta e parou no mesmo lugar e daí mostrou pra ele lá onde que era o museu. Aí tiveram que pagar, né, a bandeirada. Então vocês entenderam? Olha só que sacana que foi o taxista. Deu a volta no quarteirão, você já tava no lugar. Então, pra quem acha que o Japão lá é todo mundo muito certinho, é bem mais do que aqui, mas também tem lá seus pilantrinhas, né? Eu lembrei agora de um que você falou do... aquele que eu esqueci o nome, que foi no avião com vocês, que veio a viagem inteira sem comer, que ele achou que tinha que pagar. Ah, não, ele foi com o vô. O vô conheceu ele trabalhava lá na empresa junto com o vô. Aí ele contou que quando ele foi, ele não sabia que estava tudo incluso. E foi morrendo de fome, toda hora as comissárias vinham servir e tal, ele sempre falava que não queria, mas porque ele tava achando que tinha que pagar. Aí só quando chegou lá que ele descobriu, né, depois que ele desembarcou, que tava tudo incluso e ficou morrendo de fome, tadinho. Ai, gente, coitado. Porque quando a gente compra passagem tá tudo incluso já, pode até ficar pedindo se quer repetir, né? E ele não comeu não, uma viagem super longa, mais de 30 horas, algumas dá, a minha deu 32 horas a última que eu vi. Ah, agora eu lembrei daquele trágico que o Mokuchan recebeu. Ah, isso já foi bem depois, né, que a gente já tinha vindo, aí depois... Isso daí foi quando minha mãe conheceu meu pai. E aí nós voltamos, a gente tava morando em Oizumi, e aí a gente tava trabalhando numa empresa, e nisso... eles sempre descontavam, né, as passagens e tal, do salário e a moradia, até a escolinha eles iriam descontar do nosso salário. Só que aí, né, a gente pensava, vai descontar normal, né, e vai sobrar um tanto pra gente passar o mês, tava contando com aquilo. Só que não sei que conta era aquela que eles fizeram, que inventou um monte de coisa. E aí ele foi retirar o dinheiro, não tinha nem como, que só tinha 3 moedas de Hakuen. Sambiakuen ele recebeu. Vocês acreditam nisso? Recebeu um envelopinho, Hakuen dá 3 reais aqui, né? Mais ou menos. Com 3 moedinhas, 9 reais, não. Vocês imaginam, recebeu um envelope de um salário de um mês com 9 reais só. E aí como vocês fizeram depois? Aí teve que continuar emprestando a empreiteira, né? Eles emprestavam e depois vinha descontando. Aí depois de uns 4 meses que a gente tava lá, a gente mudou de cidade. Aí um amigo nosso que tava em outra empreiteira levou a gente de lá pra Mitsukaido, que era outra cidade. Aí comprou a nossa dívida, né? Pagou, que a gente ainda tava devendo lá pra essa empreiteira. Só que daí ele pagou e a gente ficou devendo pra outra empreiteira. E daí, só que nessa era tudo direitinho, né? A gente trabalhava, recebia, tudo certinho. Ah, eu até queria falar sobre isso, já que tocamos no assunto, que teve gente que comentou no último vídeo que a gente gravou, falando, nossa, vocês são ricos assim, pra ficar indo e voltando do Japão pro Brasil. Porque eu falei que a gente foi e voltou algumas vezes, né? Umas 3, 4 vezes. Mas não é igual minha mãe acabou de falar. A gente, acho que todas as vezes, né? Foi financiado ou não? Não, só a última vez não, que nós vendemos o carro, né? E a gente tinha um pouco de dinheiro e... Tá. nós Mas compramos. então, só a última vez. Mas todas as outras nós fomos financiados. Ficava descontando do salário do mês. E descontava bastante, não era pouco não. Então não é assim que a gente tinha dinheiro. Ficava na pindaíba lá. Porque ia desse jeito aí. Tem várias agências ainda que fazem desse jeito. E que mais? Aconteceu mais alguma coisa engraçada lá?
É que essa parte eu não posso falar muito, porque, gente, eu não era nascida quando eles moravam em Hiroshima, esses cantos aí. Por isso que eu só dou risada das histórias que eles contam. Isso agora eu já vou pular pra uns 10 anos pra frente, saltando aí no tempo, que ela falou de polícia. Eu lembrei que uma vez eu tava andando com uma tia minha. Onde que era? Acho que já era Otawara, né? Já era Otawara, a última cidade que a gente ficou até então lá. E daí a gente andando de bicicleta e fomos parados também pela polícia. Eles ficaram um tempinho andando atrás da gente até que mandaram a gente parar. Aí vieram, pediram nossos documentos, tudo, porque eles estavam confundindo a gente, achando que a gente era Filipinas. Porque lá tem bastante gente que é das Filipinas. E assim, não todo mundo, mas algumas pessoas andam sem documento, né? Não tem o visto de lá, o passaporte, etc. E aí fizeram a gente mostrar os documentos, só que a gente tava andando de bicicleta só passeando, então sempre sem nada. Aí a gente falou, pediu desculpa, falou que tava tudo em casa, né, no apartamento. Daí eles falaram, tá bom, então a gente vai lá ver. Eles foram seguindo a gente com o carro lá da polícia, a gente de bicicleta com a polícia vindo seguindo a gente. Mó mico, na época a gente ficou morrendo de medo, mas depois rachamos o bico também. Agora já partindo também pra quando eles foram, que daí já tinha eu, né, pequenininha. Que como eu falei no outro vídeo, quando a gente foi, eu fui pela primeira vez, eu tava com 3 anos. Que aí eles me levaram, né? E aí a gente vivia meio na pindaíba, porque hoje em dia é tudo de boa, assim, né? Tudo bem mais fácil de conseguir as coisas. Mas naquela época a gente só andava de bicicleta pra cima e pra baixo. E, né? Que aí eu ia pra escolinha na garupa. Já corria, pulava na bicicleta. Mas era sofrido, porque é um frio de rachar. Na neve, eu ia toda encapotada na garupinha, ia 5 horas da manhã, 6 horas super cedo, ia até babando, assim, caindo na bicicleta. Então, pra vocês verem como nem tudo são flores, assim, principalmente antigamente, né? Igual que você morou em alojamento quando vocês foram, né? Foi bem sofrido no início. Que depois, quando eu fui sozinha, aí assim, tinha que ficar em alojamento, né? Não dava pra ficar em casa, apartamento naquela época. Aí era bem sofrido, porque alojamento ficavam várias pessoas juntas, né, no mesmo local. E aí tinha que dividir a cozinha, fogão, banheiro, máquina de lavar roupa. Então a gente tinha que chegar do trabalho correndo e já ir na fila do banheiro, né? E se quisesse lavar roupa também, já tinha que correr lá pegar a máquina. Era uma loucura, né? Pra fazer comida também, ficar na fila pra poder cozinhar. Nossa, ficar na fila pra cozinhar, fila pra tomar banho. Era um horror. E a gente viveu bastante tempo assim, porque como eu falei, ia financiados, né? E aí ficava num apartamento, né? Bem pequenininho, não tinha quase nada. A gente só andava de bicicleta até eu ficar maior, assim, adolescente. Demorou pra gente conseguir comprar carro. Que mais? Celular também, né? Eu fui uma das últimas das adolescentes a ter. Era bem difícil, né? Na época, se quisesse economizar também, conseguir guardar um pouquinho de dinheiro, a gente tinha que economizar, né? Se comprasse essas coisas, aí acabava que não conseguia guardar nada, né? Ficava só trocando figurinha lá. Porque pra quem vai com esse pensamento de guardar dinheiro pra voltar pro Brasil e fazer a vida aqui, tem que economizar mesmo, não pode querer gastar com essas coisas, porque senão fica difícil. Aí acontece isso, vai ficando 5, 10 anos e não acaba juntando nada. Conheço muitas pessoas lá que acontece isso, não tem dinheiro, acaba que não tem dinheiro nem pra voltar. Então é sempre bom ter uma reservinha, porque se caso der um terremoto, um tsunami, queira voltar pro Brasil, não tem nem dinheiro pra passagem, aí fica ruim, né? Então tem que saber segurar um pouquinho, porque o custo de vida lá é altinho, assim. Dá pra viver, né? Mas se quiser guardar dinheiro, aí tem que ser assim mesmo. A gente já viu muitos casos de pessoas assim que ficou lá só gastando, não pensou no dia de amanhã e acabou que não tinha dinheiro nem pra voltar, foi super difícil. Aí ficou doente, teve que fazer vaquinha, né? Todo mundo da comunidade ajudar a comprar passagem. A gente presenciou muitos casos lá. Teve inclusive o caso de um senhor que ele gastava tudo com
aqueles joguinhos eletrônicos, tirando bichinho. Inclusive ele sempre dava pra Mica um Nossa, monte. eu tenho uma Que a caixa gente não tinha cheia nem de onde pôr bichinho. mais. Só que era tipo, era o hobby dele, na verdade o vício, né? Porque ele gastava todo o salário dele com isso. E aí ele acabou ficando sem dinheiro e sem ter como voltar. Nessa época a gente nós não estávamos lá. E quando nós voltamos, e aí a gente perguntou dele, né? E o pessoal lá falou que ele Os acabou amigos. mudando de cidade, aí tiveram que fazer vaquinha, tudo, porque ali ele não conseguia emprego por Que ele causa já da tava de idade. idade. E ele tava vivendo assim, da ajuda dos brasileiros, né? Que estavam levando comida pra ele e tudo. Mas ele mudou de cidade e disse que pra onde ele foi tinha emprego, né? Pra ele. Mas ficou numa situação assim horrível, né? É, difícil, por isso tem que pensar no dia de amanhã sempre. Por isso que a gente não gastava muito com essas coisas assim. Só depois, no final, né? Mas mesmo assim, moderadamente ainda. O Mili tá aqui doida querendo a boneca. Vem, Mimi, sabe? Que coxa, fica quietinha.